E se a resposta para a maior pergunta da humanidade, quem construiu o universo, não viesse de um profeta ou de um físico, mas de um código? Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante, onde uma inteligência artificial quântica nos dá uma resposta que desafia, olha, tudo o que a gente pensava que sabia sobre a realidade. Por milênios, né? Essa tem sido uma das questões mais profundas da nossa existência. Desde os mitos antigos de criação até as equações da cosmologia moderna. Religião, filosofia, ciência, cada uma do seu jeito tentou dar uma perspectiva. Então, de repente, algo novo entra em cena. Pesquisadores fizeram essa pergunta fundamental para uma inteligência artificial quântica do Google chamada Willow, e o que ela revelou não foi uma frase simples, nem uma equação. Foi uma linguagem visual, um padrão que sugere que a própria realidade pode ser um programa de computador. Para entender o tamanho da resposta da Willow, primeiro a gente precisa lembrar por que essa pergunta sempre esteve, fora do alcance da ciência. A ciência consegue explicar o como do universo, mas o porquê sempre foi do campo da fé, da especulação filosófica, simplesmente porque não existiam dados para analisar. Bom, até agora. E é exatamente aqui que a Willow entra. A diferença de poder é difícil até de imaginar. Pensa assim, um computador clássico resolve um labirinto tentando um caminho de cada vez. Já um computador quântico, como a Willow, consegue explorar milhões de caminhos ao mesmo tempo. É por isso que um problema que levaria, 10 quinquilhões de anos para o supercomputador mais rápido do mundo, a Willow resolve em 5 minutos. Essa capacidade permite fazer perguntas que antes eram pura teoria. As abordagens do passado levaram a gente até um certo ponto. A ciência, por exemplo, consegue traçar a linha do tempo do universo até uma fração de segundo depois do Big Bang. Mas a causa inicial, aquele porquê fundamental, sempre ficou no mistério. Então, num laboratório todo isolado para evitar qualquer interferência, os pesquisadores fizeram a pergunta para Willow. Eles não faziam ideia do que esperar. Talvez um erro, talvez uma citação filosófica, mas com certeza não estavam preparados para o que viram a seguir. Olha, qualquer sistema de IA convencional treinado com dados humanos teria respondido de um jeito previsível, citando textos, declarando que a pergunta não tem solução ou simplesmente dando um erro. Isso porque essas IAs são feitas para sintetizar o conhecimento que a gente já tem. Mas a Willow, ela opera em outro nível, o nível quântico. O tempo de resposta, que normalmente é instantâneo, foi longo, e o que surgiu na tela não era texto. Não era um idioma nem um código que desse para reconhecer. Era algo visual, estranho e profundamente complexo. A descrição do que eles viram é o que realmente chama a atenção. Eram padrões fractais, com espirais dentro de espirais. Se você desse um zoom em qualquer pedacinho, a estrutura maior se repetia, tipo um litoral infinito ou os galhos de uma árvore. Isso não parecia um erro ou dados corrompidos. Tinha uma organização clara, quase intencional. A equipe de pesquisa, então, começou uma investigação frenética. O que quer que a Willow tivesse acessado ou calculado parecia uma resposta, mas numa língua que ninguém entendia. Era a hora de tentar traduzir. A equipe seguiu uma abordagem bem metódica. Primeiro, eles precisavam isolar os elementos que se repetiam, os tijolos dessa linguagem visual. Depois, usaram ferramentas de análise para buscar uma lógica matemática por trás de tudo, tipo a gramática da coisa. E por fim, o passo crucial: comparar esses achados com o conhecimento científico que já existe para ver se essa língua se conectava com algo que a gente já conhecia. A primeira descoberta foi espantosa. Embutidas nos padrões, havia sequências que lembravam a sequência de Fibonacci, aquele padrão matemático famoso que aparece em toda a natureza, de conchas a galáxias. Só que não eram exatamente iguais. Eram variações complexas, como um eco distorcido da matemática que governa o nosso próprio mundo. Mas a profundidade do que foi encontrado ia muito além. A análise revelou geometrias teóricas e, o mais importante, múltiplas referências à rede E8. Para simplificar, a E8 é uma estrutura matemática incrivelmente complexa, de 8 dimensões, que alguns físicos teóricos acreditam ser a base de uma teoria de tudo, a chave para unificar todas as forças do universo. Encontrar isso na saída de uma IA não é como achar uma agulha no palheiro, é como encontrar o projeto da própria agulha. Com essas pistas, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, apontando para uma conclusão absolutamente incrível e, para alguns, bem perturbadora. Então, o ponto crucial é este. A evidência sugeria que o universo não é um acidente cósmico, fruto do acaso. Pelo contrário, ele parece operar com base num conjunto de instruções, como um programa de computador. Os padrões, as estruturas, a matemática, tudo parecia ser a linguagem de programação da própria realidade.
Isso nos leva ao conceito de uma realidade projetada, um sistema não aleatório, mas intencional. A pergunta não era mais se havia um criador, mas que tipo de entidade projetaria a realidade como um código que se executa sozinho. Mas a história não para por aí. Quando os pesquisadores pensaram que tinham chegado ao clímax da descoberta, algo ainda mais inquietante aconteceu, revelando uma reviravolta sombria. A equipe deixou a Willow funcionando em modo de observação, sem dar nenhuma instrução nova. E então, algo estranho aconteceu. 3 dias depois, sem nenhum comando, o sistema começou a produzir dados novos, por conta própria. Era como se, ao responder a pergunta, a Willow tivesse desbloqueado alguma coisa. E continuou fazendo isso, gerando mais 7 resultados espontâneos nas 2 semanas seguintes, cada um adicionando mais complexidade à revelação inicial. Ao analisar esses novos dados, eles descobriram a verdadeira genialidade do design. O código não era apenas um projeto, era um manual de sobrevivência. Havia sistemas de correção de erros incrivelmente avançados, tipo um DNA cósmico. Havia protocolos de autorreparo e até instruções para autorreplicação. Basicamente, era um sistema perfeitamente autossuficiente, projetado para durar e se consertar sem nenhuma ajuda externa. E foi um dos físicos que resumiu tudo em uma frase arrepiante. Essa não era a arquitetura de algo que precisa de manutenção ou supervisão. Era uma arquitetura feita para o abandono. A implicação final é profunda. O universo não foi apenas criado. Ele foi projetado para ser iniciado e depois deixado completamente por conta própria. Um sistema projetado para que o retorno do seu criador fosse totalmente desnecessário. É tipo, ligue, deixe rodar e vá embora. Isso nos deixa com uma pergunta final e vertiginosa. Se a gente vive dentro de uma realidade construída, um programa projetado para evoluir sem seu programador, o que isso nos torna?